Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o Diário Oficial, quadro novo aqui no Ministério dos Quadrinhos, quadro no qual eu me proponho a comentar um pouco as notícias da semana, notícias, claro, do universo dos quadrinhos, ligadas aos quadrinhos, que me marcaram, que me chamaram a atenção. Começou semana passada, teve uma resposta legal, acho que é uma chance da gente bater um papo, né, sobre, assim, assuntos outros que não diretamente as resenhas que eu comento, ou propriamente os lançamentos, embora eu até vou falar de alguns lançamentos aqui também. Mas a ideia é essa, né? Pegar um pouco a semana, né? E comentar aqui aquilo que mais me chamou a atenção. Só para lembrar nesse começo do vídeo, fazer aquele jabazinho rápido do link da Amazon, né? O link está na descrição, caso você vá fazer uma compra nessa loja, né? Se você entrar por esse link, isso ajuda demais o canal, ajuda a manter isso aqui, dar continuidade ao trabalho. Pois bem, vamos então ao nosso diário oficial dessa semana, começando com uma notícia que muito me alegrou, que é o retorno do Juiz Dredd ao nosso mercado editorial. Juiz Dredd, galera que não sabe, ele é publicado pela editora Mitos, que começou publicando uma revista mensal dele, a Juiz Dredd Magazine, depois foi para encadernados e tem tido poucos lançamentos do Dredd ultimamente. Por quê? Né? Porque infelizmente não estava vendendo tanto. E aí teve a pandemia, algumas coisas atrasaram. Só que a Mitos agora vai lançar uma edição especial, que é Juiz Dredd Magazine edição especial. Juiz Dredd Magazine especial está inclusive em pré-venda no site da Mitos com 50% de desconto. E o que é essa edição, né? Ela vai pegar não só histórias do Juiz Dredd, mas histórias de diversos personagens desse Dredd verso. Eu tô bem assim empolgado com essa edição. Ela tem aquele formato que eu elogio muito aqui, o formato que eu acho dos melhores custos-benefícios, né? 100 páginas, formato magazine, capa cartonada, e nós já tivemos edições especiais assim. Teve o Juiz Dredd especial de Natal, que inclusive eu elogiei bastante aqui no canal. Agora tem essa Juiz Dredd Magazine especial em pré-venda, mas essa não é a única pré-venda do Juiz Dredd. Há uma outra que não é pela editora Mitos, é pela editora Geektopia, que lança Juiz Dredd Ano Zero, né? Perdão, Juiz Dredd Mega City Zero, não Ano Zero, Juiz Dredd Mega City Zero. Essa é uma edição, peraí, a Mitos lança Juiz Dredd e a Geektopia também? Sim, porque a Mitos pega o material da 2000 AD, da 2000 AD, que é britânica, e a Geektopia está pegando material da IDW, né, material norte-americano, que a IDW licencia o Juiz Dredd, publica histórias. Bom, o que é melhor, né? Eu particularmente gosto muito do material britânico. O material norte-americano às vezes agrada, às vezes não, mas essa série em especial tem a premissa muito interessante, que é o Juiz Dredd acorda e Mega City sumiu, pelo visto foi mandada pela, sei lá, para a Idade da Pedra, algo desse tipo. Me instigou, estou muito feliz com esses dois lançamentos. Essa da Geektopia está em pré-venda na Amazon, já tanto o link da Mitos quanto o link da Amazon aqui na descrição. É uma boa notícia aí, de verdade. Espero que as duas edições vendam muito bem, porque eu já falei aqui várias vezes, junto com o Mágico Vento, Juiz Dredd é a série que eu mais gosto de acompanhar hoje em dia. Juiz Dredd, Mágico Vento e Lazarus, que sai pela Devir. E saber que essas coisas venderem é garantia de que mais coisas do personagem sairão por aqui. Pois bem, essa foi a primeira notícia. A segunda é a continuação de uma notícia que eu comentei semana passada. Eu comentei que semana passada que uma nova editora vai trazer quadrinhos, né, da Bonelli, mas não só, que é a editora Trem Fantasma. Pois bem, houve uma live da editora Trem Fantasma na qual eles revelaram algumas coisas. Aqueles dois lançamentos que eu falei para vocês aqui, que é o Sangue e Gelo, do Tito Farassi, do Pasquale Frizenda, e o Mujico, do Gianfranco Manfredi e do Pedro Mauro, nosso brasileiro Pedro Mauro. Esses dois, eles falaram os lançamentos na live, mas eles confirmaram uma coisa que é o formato. O formato vai ser o formato parecido com Chambara, que saiu na Panini. Formato ali próximo do formato americano, capa dura, esse vai ser o formato. E pelo que eles falaram na live, em princípio vai ser venda direta através do site da editora que está em construção. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa aí no médio prazo. Mas em princípio está aí também, agora os lançamentos que eu comentei semana passada, confirmados e o formato já delineado. Mas vamos lá,
Se é para falar de novidades, de editoras, vamos falar da nova Conrad, né? A Conrad é uma editora que no começo dos anos 2000 marcou época no Brasil, com os mangás, né? Lançou Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, mas lançou também muito material alternativo, muito material legal. Por exemplo, Adolf, do Osamu Tezuka, inclusive Pock Nankin vai lançar agora. Bom, a Conrad, ela tá aí de volta, ativa com os quadrinhos, e o Cassius Medawar voltou para a Conrad. Isso já é notícia um pouco velha. Mas agora nós tivemos o primeiro lançamento da Conrad, que foi Do Outono. Do Outono é um lançamento, é um quadrinho feito pelo Vitor Cafage, lançado por ele de maneira independente. Eu, inclusive, tenho aqui em casa. E agora a Conrad, nesse seu começo aí, lançou em formato digital, tem a venda na Amazon, inclusive, pelo visto, ficou entre os quadrinhos mais vendidos na Amazon, o que é algo muito legal para a Conrad, é claro, né, voltando e tendo esse sucesso, assim, né, o Vitor Cafage merece, o cara manda muito bem, mas também dá a gente pensar um pouco que o formato digital é viável aqui no Brasil, né, inclusive, claro, tem que pensar o preço foi bem em conta, foi R$ 9,90, então é isso, né. Outra coisa, ainda em termos de lançamentos, né? Nathan Never, da editora Grafite, que foi financiado pelo Catarse, está na gráfica, pelo visto, em breve a gente vai conseguir ler essas histórias, né? Nathan Never da Grafite republica, já saiu no Brasil um bom tempo atrás, as 3 primeiras edições do personagem, mas a edição 0 pode ler Nathan Never aí desde o início. Bom, outra coisa é que nesse mês de setembro nós temos o Zé Carioca na Culturama. A Culturama, ela publica quadrinhos Disney e agora volta a publicar quadrinhos Disney produzidos no Brasil, com o Zé Carioca. Vai ser a primeira aparição dessa nova fase do Zé Carioca em Aventuras Disney número 18, agora desse mês, né? Inclusive algumas pessoas já pegaram para ler, pelo que eu vi. Bom, as notícias gerais são essas, né? O retorno do Juiz Dredd, essas confirmações da editora Trem Fantasma, primeiro lançamento da Conrad, Nathan Never sendo impresso, o Zé Carioca na Culturama, tô louco para ler isso do Zé. Mas assim, a notícia que não podia deixar de comentar, repercutiu muito essa semana, foi a morte do Chadwick Boseman, o Pantera Negra da Marvel, né? E isso realmente repercutiu muito, e inclusive eu deixei para o final, para falar dessa notícia no final, porque acho que não ia ter clima ficar falando de lançamento de quadrinhos depois de falar de uma notícia tão triste, né? O seguinte, né? Eu pensei em alguns pontos diante dessa notícia, diante da morte dele, um rapaz jovem, né? 40 e poucos anos, assim, a gente não espera que... Eu inclusive não sabia que ele enfrentava um câncer. E o seguinte, né, eu pensei em algumas coisas. Primeiro, diante da morte dele, eu pensei no significado que os filmes de super-herói têm no nosso momento histórico, assim. E não é um significado pequeno, né? Eu fico pensando, né, se ele não tivesse feito o Pantera Negra, a morte dele seria tão trágica quanto, né? A morte dele não seria menos trágica porque ele não fez o personagem. Claro que não, seria tão trágica quanto. Só que provavelmente não repercutiria tanto, né? Ele está aí no coração de um fenômeno cultural da cultura pop contemporânea. E dentro desse contexto, desses filmes de super-herói, o que significou Pantera Negra, né? Eu vi várias imagens muito bonitas de crianças negras falando do personagem, algumas charges relacionadas a isso. E o filme trabalhou muito bem essa questão racial, de uma maneira muito sensível. Achei isso muito bacana. Como é que algo que é entretenimento tem um significado que vai para além do entretenimento. E, ao meu ver, a morte do Chadwick Boseman mostrou muito isso, né? Porque rola essa outra coisa que eu pensei, né? Uma grande identificação nesse momento, né, entre o ator e o personagem. Você teria uma noção? Quando eu recebi a notícia da morte dele pelo WhatsApp, um amigo me escreveu e o que ele me mandou foi assim: Alessandro, Pantera Negra morreu. E eu pensei, inclusive, naquele momento, que fosse a morte do personagem nos quadrinhos. Eu falei, nos quadrinhos, já ia falar, pô, como é que ele morreu? E falar, nos quadrinhos quem é morto sempre aparece, né? E aí ele falou, quem dera fosse nos quadrinhos. E aí que eu me toquei, né? Como é que o Chadwick Boseman, ele se tornou o Pantera Negra, né? Embora fizesse diversos outros personagens, ele tem uma identificação muito grande
pro público conhecer. É como, sei lá, o Christopher Reeve com Superman. Então, há outras pessoas que também tiveram um pouco disso, né? O próprio Tony Stark agora, com Robert Downey Jr., rola uma identificação muito grande, né? E o seguinte, né? Uma coisa que eu vi é que o Chadwick Boseman, além de ter feito Pantera Negra, né, e ser um símbolo para muita gente, ele, assim, me pareceu ser um cara muito bacana, sabia? Eu não acompanho muito a questão dos atores, assim, não acompanho mesmo, não vejo, sei lá, notícias sobre os atores de super-heróis. Eu acabo vendo filme, né, e não ligo tanto para esse entorno, eu sou assim. Mas, por causa da morte dele, fui dar uma olhada, vi umas falas dele, umas atitudes, me parece que foi uma pessoa muito bacana, né? O que faz a morte, assim, ser até mais sentida, assim, faz a repercussão da morte até ecoar mais. Enfim, né? Essa situação da morte de um jovem ator aí, no ápice da carreira, com muita coisa pela frente, faz a gente pensar na nossa mortalidade, né? No significado que nossas vidas podem ter para outros, como que a vida dele significou e significa para muita gente, né? E eu fiquei pensando bastante nisso. Acabou que essa semana isso ressoou muito dentro de mim, porque recebi também uma notícia agora, já no contexto mais pessoal, da morte da irmã de uma amiga, né? Uma amiga muito querida, e eu lembro de eu na casa dessa amiga, no final da adolescência, lá para os 18, 19 anos, e essa irmã dela era criança, né? E gostava muito de Lilo e Stitch, e foi uma morte, essa moça morreu aí com 20 e pouquinhos anos, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Sobre essa importância de viver o presente, viver bem o hoje, essa coisa do que nossa vida significa, né? Fiquei pensando muito, inclusive, nos familiares dessa menina, né? Dessa minha amiga. Mandei a mensagem para ela, mas fiquei pensando muito, né? Em como é que a morte, por vezes, ela nos atropela, assim. Ela, na verdade, quase sempre, né? Ela nos atropela, e é algo que é muito inesperado, assim, que é algo que é inesperado. O Chadwick Boseman estava lutando com câncer, né? Mas ainda assim, a gente esperava que ele vencesse esse câncer. E eu, por exemplo, nem sabia que ele estava. E essa menina, assim, em princípio nada sinalizava, assim, e é algo que realmente não tem jeito, né? Faz a gente parar, pensar, reavaliar um pouco a vida, essa situação de valorizar mais o que é menos essencial, enfim, né? Já estou aqui saindo um pouco do escopo de uma meditação que é sobre as notícias da semana, mas é porque realmente isso está dentro de mim e me fez pensar muito nesse contexto, né? Enfim, né? Eu desejo aí que Deus receba tanto a irmã da minha amiga quanto o Chadwick Boseman aí, que console as famílias nesse momento que é tão difícil, que é tão difícil mesmo. Mas é isso, minha gente. Não tinha como não comentar essa notícia ao fim, né? Wakanda Forever, a gente pensa aí, né? Que ele realmente, que o legado dele, né? Que esse legado desse símbolo, né? Realmente continue, persista, ajude as pessoas. Eu imagino que diante de, falando do Chadwick Boseman, né, assim, pensar que sua morte vai significar algo desse tipo de coisa, né? Algo que é muito grandioso, né? Algo que é muito bacana. Mas enfim, não tem muito mais o que comentar sobre isso. Vou parando por aqui. Obrigado por ter visto o vídeo. A gente se vê não só no próximo Diário Oficial, mas tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Logo a gente se vê numa resenha ou num outro vídeo aí. Um abração e até o próximo vídeo.